Paz abundante no seu coração. Seja bem-vindo a mais uma live que nós estamos começando. Vai entrando todo mundo aí e me dizendo aí a sua cidade, o seu nome, de onde você está assistindo. Glória a Deus, que bênção, aleluia. Me fala aí, gente, que eu vou lendo aqui. William, Davi, um abraço aos queridos irmãos. Vanessa Lopes, Thay, Ateliê da Renatinha, Renata, Juiz de Fora. Glória a Deus, querido. Bom dia, pastor Naor, de Cuiabá, pessoal de Anápolis também, Marcos Vaz, de Bragança Paulista. Aleluia. Pastor Eduardo, Jussara, um abraço, Eduardo. Vou passar aí qualquer dia desses, te visitar quando eu for lá no meu pai. Um abraço para o Caio de Grajaú. Bom dia, Dúrbia de Florianópolis, Valadão. Bom dia, Cristina, né, de BH. Pessoal de Peruíbe, São Paulo. Um abraço, pessoal de Ubatuba aí também. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Pessoal de Portugal, Perpétuo, um abraço, Deus abençoe. Pessoal de Goianésia também. Eduardo Matos, obrigado pelo primeiro selo doado. Ateliê da Renatinha também, obrigado Silene. Aleluia. Os irmãos estão falando aí, não vejo a hora do Conferência de Cuiabá, vai ser uma bênção mesmo. Francisco Morato, São Paulo. Obrigado, gente. Vocês já começaram muito generosos hoje. Bom dia, pessoal de Londres. Um abraço. Glória a Deus. Thelma, da Videira de Guarulhos. Itatiba. Bom dia, Maria. Glória a Deus. Bom dia. O fim de semana sem o devocional não é o mesmo. Já estão querendo pôr eu para fazer devocional sábado e domingo, né? Fazer alguma coisa, né? Alguma coisa tem que fazer. Mas esse sábado eu já mandei, um abraço pessoal de Rondonópolis, Ourinhos. Eu mandei uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, né? Então eu quero mandar, no fim de semana eu quero mandar mais mensagens para você lá. Lembrando, você aí que está entrando, então, que a gente tem um grupo de devocional no WhatsApp. E todo dia eu mando ali uma mensagem exclusiva, só mando para lá. Mas reconheço que às vezes não tenho mandado sábado e domingo, quero fazer isso, tá bom? Então, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, então entra lá pra gente se falar. Eu quero ver se sábado e domingo eu faço sim alguma coisa. Um abraço, Ana Lúcia, da Geórgia. Então, é só clicar no link da bio e você vai participar do grupo de WhatsApp. Se inscreva lá. A gente vai estar sempre mandando uma mensagem exclusiva para você. E lembrando também que a gente está para lançar essa coleção. Essa aqui é mais uma coleção das camisetas sobre a graça e o amor de Deus. É uma coleção de camisetas só com frases que tem a ver com o que a gente está pregando, que a gente está compartilhando aqui. Não é qualquer camiseta, só para ter uma camiseta. Não, eu acho que as camisetas são legais para a gente se vestir a mensagem que a gente está levando, a mensagem que a gente está crendo. Então essa aqui é um versículo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amo esse versículo, né? Obrigado, Igor, pelo selo. Um grande abraço aqui ao meu querido, minha querida, né, lá da Alemanha, tá aí com a gente também. Então a gente vai sortear também lá nesse grupo do WhatsApp umas camisetas. Então fique atento, tá bom? Vamos fazer alguns sorteios de livros também para você dar de presente, que eu imagino que você já tem o seu. Mas a gente vai sortear também. Eu quero honrar os irmãos que estão comigo no grupo, né? Se você conhece alguém, você convida para entrar também. E o livro você pode adquirir também no link da bio. Muito bem, hoje o tema da nossa live, dia 8 de abril, leve seus pensamentos a Cristo. Agora, obrigado, Saulo Souza. Eu quero agradecer a todos os irmãos que doam selos aqui, de verdade. Obrigado mesmo, que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Se você pode doar um selinho durante a live, eu te agradeço. Eu uso esses selos para patrocinar a live e também fazer com que outras pessoas possam, deixa eu ligar uma música aqui, possam realmente
desfrutar, né, daquilo que a gente tem compartilhado aqui, porque eu acho que isso é muita bênção na vida delas, e você está me ajudando a fazer isso. Então eu oro para que Deus te abençoe, Ele retribua. Colocar aqui uma trilha sonora para a gente, lembrando que lá no meu canal no YouTube, Naor Pedrosa, a Girlane está perguntando como que faz para entrar no grupo do WhatsApp. Você clica aqui no link da bio do meu Instagram e lá vai aparecer algumas opções, entre elas participar do grupo de WhatsApp do Devocional. Aí é só clicar lá que eles vão te colocar lá dentro e você passa a receber as mensagens diariamente. Lá no meu canal no YouTube, PR Naor Pedrosa, no Z, além de você encontrar pregações semanais que eu coloco lá, você também vai encontrar essa trilha de música. Eu tenho 4 trilhas, são 4 horas de música, instrumental, exclusiva, para você orar, tá bom? Então, se você gosta de orar com música instrumental, eu preparei isso para você. Um abraço para quem está assistindo pelo YouTube e também pelo TikTok. Muito bem. A partir de agora, se você olhar aqui em cima do lado esquerdo, eu vou colocar o tema da live hoje. Então tá aqui, ó. Se você olhar aí, hoje leve seus pensamentos a Cristo. Mas escreve aí para mim, todo mundo escrevendo aí o pensamento, o nosso tema da live. Leve os seus pensamentos a Cristo. Pode escrever? Leve os seus pensamentos a Cristo. Eu também gosto muito, a Alice está comentando aqui, Liz Mendonça, né? Ela ama música instrumental. Então eu fiz 4 trilhas exclusivas, não tem em nenhum outro lugar. Eu contratei, foi feito para mim, para você, na verdade. Então são 4 horas de música. Você pode encontrar 4 temas lá, acho que é paz, amor, descanso, alguma coisa assim. Está lá no canal Naor Pedrosa, se inscreve lá, trilhas, você vai orar com elas, tá bom? Então anota aí, leve seus pensamentos a Cristo. O tema, o versículo de hoje é 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, para quem estiver anotando, ok? Eu recomendo que você, nessas lives, tenha um caderno de anotações. Eu não fiz ainda, estou prometendo fazer, vou fazer, tá bom? Vou fazer. Estou me preparando, porque são muitas demandas. Eu estou trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, porque a gente está preparando algumas coisas para o segundo semestre. Estamos preparando também o devocional, o mesmo conteúdo, mudando a linguagem para crianças alfabetizadas até 10 anos de idade. Então vai ter um devocional no segundo semestre, que eu vou lançar em junho, onde ele é todo ilustrado, todas as páginas, e ele é a mesma mensagem do dia para o adulto, entendeu? Então você tem o devocional, você vai poder dar para o seu filho ler a mesma coisa que você está lendo, só que na linguagem dele, né? Do jeito dele. Então isso vai ser muito poderoso. E uma coisa que eu quero fazer é também lançar para você um caderno de anotações, com versículos, alvos e muita coisa legal. Eu acho que são ferramentas, eu sinto no meu coração, Deus me deu essa graça, e que pelos tantos testemunhos que eu tenho recebido aqui, já são mais de 10 mil livros publicados, então virou realmente uma grande comunidade. Ainda reconheço que são humildes começos, né? Mas é do Evangelho da Graça de Deus. E eu acho que eu quero criar ferramentas para que você edifique toda a sua família, você crie novos hábitos de ler a Bíblia, de ler um devocional, de orar. Muitos irmãos têm me testemunhado isso, que não tinham esse tempo com Deus, mas que agora aqui, tanto na live, quando lendo, isso tem se tornado uma prática na casa dele. E tem, obviamente, criado um ambiente muito poderoso. E eu estou muito feliz por isso. É um novo braço do meu ministério, eu sinto isso, né? Então, eu quero abençoar você, tá certo? O pensamento do dia nossos pensamentos devem estar focados em Cristo e não em nós. Muito bem. Você sabe que
Muitos irmãos ainda não perceberam que o grande foco do diabo é levar você a focar em você mesmo. E hoje eu quero tratar desse assunto. A gente tem compartilhado aqui com você sobre a graça de Deus todos os dias. E porque nós acreditamos que a graça é o Evangelho, ela é o poder de Deus para nos salvar a alma. E a salvação não é uma salvação apenas do inferno. A palavra salvação é sozo, que significa curar, restaurar, preencher, renovar e salvar também, claro. E eu louvo a Deus porque, como eu disse para você, um abraço, meu querido pastor Semis Lei, um homem de Deus. Chega esse homem aí, gente, ele é uma bênção, esse pastor. E a gente tem visto tantos testemunhos, né? Tantos testemunhos de famílias, pessoas que não são crentes, que estão lendo também, estão sendo abençoadas, não é? Então, eu louvo a Deus por isso. Mas uma pessoa nos escreveu algo, estava ali incomodado, né, com a mensagem, e ela falou algo mais ou menos assim: olha, eu não creio. Ela falou uma declaração muito séria: eu não creio nessa graça que você prega. Não creio nessa graça que você prega. E nós tivemos que responder amorosamente: então, não há outra. Se você não crê na graça, você está rejeitando o Evangelho. Porque a graça é o Evangelho. A graça é o Evangelho. Entende? É muito importante que as pessoas compreendam isso. A graça é o Evangelho. Vamos escrever isso? A graça é o Evangelho. A graça é o Evangelho. Escreve aí para mim, todo mundo escrevendo. A graça é o Evangelho. Aline, seja bem-vinda, tá bom? Se você não me segue, já clica aí embaixo, gente, para me seguir. Já vai me seguindo aí. Vou virar um pouquinho aqui. É só clicar aí, nós estamos juntos aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Então, é muito sério rejeitar a graça de Deus, porque ela é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Quem diz que rejeita o Evangelho, a graça está rejeitando o Evangelho. E por que eu estou falando disso? Porque hoje nós estamos falando de levar o pensamento para Cristo, para a obediência de Cristo, para focar a vida nele, não em nós. Então existe uma gravidade muito grande em rejeitar o Evangelho. Okay? Quando a gente vai lá, já emenda essa frase aí para mim. Rejeitar a graça é muito grave. Rejeitar a graça é muito grave. Depois você já escreve aí para mim, além da graça é o poder de Deus, é o Evangelho. Rejeitar a graça é muito grave. Quando você vai lá em Israel, por exemplo, tem uma cidade que a gente vai lá, que é Cafarnaum. E lá tem muitos milagres que aconteceram em Cafarnaum. Foi lá, por exemplo, que a filha de Jairo foi curada, foi ressuscitada, foi ressuscitada dentre os mortos. Aquela mulher hemorrágica que Jesus curou era lá de Cafarnaum. O servo daquele centurião que estava doente também foi curado lá. E muitos milagres aconteceram na sinagoga, mas na sinagoga que tem lá. Mas a Bíblia diz que de noite trouxeram todos os seus doentes e todos foram curados. Só que depois que isso aconteceu, quando você olha lá na história, a Bíblia fala que eles rejeitaram Jesus. Eles não quiseram Jesus, mandaram ele sair de lá. E aí olha o que o Senhor fala. Ele fala assim, ele faz uma declaração muito séria. Ele fala assim: se as obras poderosas que foram feitas em vocês tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Coisa séria, né? Está dizendo, se os milagres que eu fiz aqui eu tivesse feito lá em Sodoma, ela não teria sido destruída. Vocês são indesculpáveis, porque vocês estão vendo milagres incríveis e estão me rejeitando. É isso que a Bíblia, é o que ele estava dizendo para aquele povo. Ou seja, o Senhor falou: se Sodoma, que foi aquela cidade destruída com fogo, tivesse visto o que vocês estão vendo, eles teriam se arrependido.
Então, o pecado contra a graça é o pecado, em última análise, de rejeitar Jesus. Porque, lembra, a graça não é uma religião, não é uma doutrina, não é um curso. A graça é uma pessoa, né? É importante a gente entender isso. Escreve aí para mim: a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Rejeitar a graça é rejeitar Jesus. A graça não é uma doutrina, vírgula. A graça é uma pessoa, vírgula. Rejeitar a graça é rejeitar a Jesus. E isso é muito grave, percebe? Então, isso é uma coisa terrível, porque daí não tem saída, não é verdade? Não há mais o que fazer. O pecado de rejeitar a graça na verdade, então, em última análise, pior que o pecado de sodomia, porque Jesus falou que se eles lá de Sodoma tivessem visto, teriam se arrependido. A chave, então, para alcançar as pessoas que estão perdidas, gente, do nosso lado, dentro da nossa família, não é ficar acusando eles, não é ficar apontando o dedo ou tentar criar um monte de leis para evitar que eles pequem. Tem muitos irmãos que acham que vai mudar o país, né, a cidade, acabando. Vamos votar uma lei que acaba com o carnaval. Não adianta, não é que eu sou a favor disso, não. Mas não funciona assim. Você não muda uma sociedade mudando as leis que levam elas a pecar, não é? Obrigado, Fernando, pelo selo, querido. Obrigado a todos os irmãos que podem doar um selo aqui. Que o Senhor te abençoe e te retribua 100 vezes mais. Lembrando que o selo eu uso para patrocinar aqui a live. Então, se você pode doar, te agradeço. Se você não me segue, já clica aí para seguir. Clica no aviãozinho aí também. Marca 50 amigos para mim. Vamos entregar essa live para mais pessoas. O carnaval não vai acabar porque um governante crente proibiu o carnaval. Ele vai acabar porque não vai ter mais ninguém para pular. Porque as pessoas terão se convertido. Entende? É a mudança que acontece de dentro para fora. Então, a chave para alcançar as pessoas que estão perdidas não é criar leis que inibem ela de pecar. Isso é inútil, é como tentar impedir um cachorro de latir. Obrigado, Aguinaldo, pelo selo. Você pode até domar ele e fazer ele ficar calado, mas não muda a natureza dele. Tá entendendo? As leis são necessárias, Deus que me livre, vocês vão ter, senão o mundo viraria um caos. No entanto, os pecadores estão aí. Então, qual que é a chave? É mostrar para as pessoas perdidas as obras poderosas da graça de Deus. Orar por eles. Então, não julgue. Não vá lá no seu amigo de trabalho, no seu parente. Eu tenho primos, sobrinhos, parentes, amigos, né, que eu conheço, pessoas atoladas no pecado, e que eu vi a vida inteira a família atacar, criticar. Nunca fui lá para fazer isso. Tenho conhecidos que lutam, né? Eu falo isso porque no caso deles é o que é, contra a homossexualidade, não querem, se sentem mal, foram abusados na infância. Muitas vezes a família atacou, criticou, estão vivendo essa vida. Mas quando eu tive a oportunidade, abracei, não para endossar, não para dizer que eu concordo, não, mas já estão sofrendo, mas para orar por eles, para pedir que Deus alcance a vida deles, para mostrar para eles que há perdão, que há graça. É dessa maneira que as pessoas vão ser tocadas, não é verdade? Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para orar. Escreve essa frase: eu não estou aqui para julgar, ponto. Estou aqui para orar pelos perdidos. Você pode escrever isso para mim? Eu não estou aqui para julgar, ponto. Estou aqui para orar pelos perdidos. Esse é o Espírito da graça. Esse é o Espírito da graça. Eu não estou aqui para julgar. A verdade é que o mundo vai ficar cada vez mais escuro, cada vez mais trevoso. Mas a glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida. Você é essa luz, que você está carregando esse evangelho. Porque quando está muito escuro, a luz aparece mais, né? Então, eu sei que o mundo vai de mal a pior.
e vai ficar cada vez mais escuro. Mas eu declaro na sua vida, você que tem ouvido o Evangelho, sua luz vai brilhar cada dia mais, porque ela é acentuada à medida que as trevas se intensificam. Agora, o que me faz ser uma pessoa justa no meio de um mundo em trevas? Escreve essa pergunta, escreve essa perguntinha para mim. Por que eu sou justo? Ou pode ser até uma afirmação, né? Não precisa ser uma pergunta, porque pode ser o porquê de afirmação. Por que eu sou uma pessoa justa? Romanos capítulo 5, 19, já vai escrevendo aí, por que eu sou justo? No meio, né? Você está no meio de pecadores, mas por que você é justo? Lá em Romanos capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz assim, para quem estiver anotando, Romanos 5, 19, tá bom? Romanos 5, 19, põe um versículo também. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então está aqui o tema de hoje, né? Levando o nosso pensamento à obediência de Cristo, não a minha obediência, a obediência de Cristo. Romanos 5,19 está falando da obediência de uma pessoa, que é Ele. Então, o que significa isso? Que hoje nós temos uma nova obediência, que não é mais a obediência a mim mesmo, é a obediência da fé. A obediência da fé. O que é a obediência no Novo Testamento? A obediência do Velho Testamento era guardar a lei para ser abençoado. Você está na Nova Aliança. A obediência no Novo Testamento é a obediência da fé. Você pode escrever aí para mim? A obediência no Novo Testamento é a obediência da fé. A obediência do Novo Testamento é a obediência da fé. Escreve aí para mim. Muito importante você entender isso. Você está aqui na live, você não faz noção, eu estou te dando conceitos profundos. Você vai ouvindo, ele está atuando nas raízes profundas do seu ser. Eu procuro, lembra que essa live aqui não é sobre autoajuda, não é pensamento positivo, não é um mingauzinho, não. Eu estou te dando verdades profundas do Evangelho, que tem o poder de curar não apenas a dor superficial que você está sentindo, mas afetar as raízes da sua fé. E de dentro para fora curar você, te libertar e te levar a viver uma vida forte, curada, saudável em Cristo, ok? Então é muito importante que você se exponha a essas palavras. E existe um conceito errado, que é a obediência lá da lei. Mas hoje eu estou te dando aqui a revelação da obediência do Novo Testamento, que é uma obediência de fé. Obediência da fé é o que, pastor? Obediência da fé é crer corretamente. Vamos escrever mais essa frase? Ela é importante. Me perdoe eu estar abusando de você hoje. Escreve aí. A obediência da fé é crer corretamente. Porque quando você vive corretamente, você vive de maneira correta. E crer corretamente é crer no Evangelho. Ok? Escreve isso aí para mim. Obediência da fé é crer corretamente. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos 1,5 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja que Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Preste atenção, é importante você concentrar aqui hoje, que eu estou te explicando um conceito de fé, porque o justo viverá pela fé. Então, se você tem uma fé forte, você tem uma vida forte. Se você tem uma crença forte, você vence o diabo. Você conquista as coisas, é tudo pela fé. A fé é o modus operandi de quem nasceu de novo. Então, cuidar da fé é tudo, gente. Uma fé saudável vai te colocar lá na frente. Portanto, não despreze essa live de hoje, porque ela é uma live de comida sólida. Ok? Então, preste atenção.
Romanos 5,19 está dizendo que um homem desobedeceu, esse homem foi Adão, e por isso todos nós fomos feitos pecadores. E, consequentemente, a morte, as consequências do pecado estão atuando na nossa vida. Enfermidade, miséria, pecado, angústia, pânico e tudo de ruim, né, que tem por aí. Então foi uma consequência horrorosa. Ou seja, entender isso é importante porque isso é entender que você não é pecador porque cometeu pecado. Mas você é pecador porque recebeu o pecado de alguém que desobedeceu. Você estava em Adão, é como um pai que tem lá o vírus da AIDS e ele gera um filho, o filho já nasce com aquele vírus. O filho não pecou, quem pecou foi o pai no passado e contraiu aquele vírus. Agora ele tem uma relação com a mulher dele, transmite o vírus e o filho que não cometeu pecado nenhum já nasce contaminado por causa do pai. Foi o que o pecado de Adão fez conosco. Adão pecou, contaminou, contraiu o vírus do pecado e da morte, e ao gerar os outros filhos, que chegou até mim e a você, nós nascemos no pecado. Então você não é pecador, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas porque nascemos de um pecador, ok? Você recebeu o pecado de alguém. Então quando você vê, por exemplo, uma pequena mangueira, pequenininha ainda, você sabe que é um pé de manga, mas não tem manga ainda. Quando a manga nasce, essa é a evidência de que realmente ela era uma mangueira. Mas mesmo sem fruto nenhum, ela já era mangueira. Uma criança, quando nasce, já é pecadora, porque ela nasceu de um pecador. E quando ela peca, é só a manifestação de que realmente isso que ela era. Escreve assim para mim: não me tornei pecador porque pequei, mas porque nasci de um pecador. Ok? Nasci de um pecador. Esse conceito é importante para te mostrar onde a gente vai chegar. Então, no dia, nós somos, quando a gente nasce, é como se um pé de pecado tivesse vindo junto conosco, é o pecadeiro. Mangueira da manga, cajueiro da caju e pecadeiro da pecado. Nascemos assim. Mas vai ter um dia que o pecado vai ser produzido, porque o pé está lá dentro. Então agora volta aqui para o versículo. Aí ele fala assim: da mesma maneira, assim também como, Paulo? Assim também como um homem pecou e todo mundo virou pecador, por causa da desobediência dele, assim também, pela obediência de um só homem, Cristo, muitos serão justificados, muitos serão aprovados diante de Deus. Não é? Você vê, um homem desobedeceu, muitos viraram pecadores. Um homem obedeceu, muitos se tornaram justos. A desobediência de um produziu muitos pecadores. A obediência de um também tem o direito legal de produzir muitos justos. Essa é a graça do Evangelho. Olha que coisa linda, poderosa. Você se tornou pecador por causa de Adão, mas agora você se torna justo por causa da obediência de Cristo. É uma frase longa, mas se você animar, escrever, eu vou ditar ela. Escreve assim para mim, ó. Vou ditar devagar, todo mundo escrevendo. Pela desobediência de Adão, eu me tornei pecador, vírgula. Mas pela obediência de Cristo, eu me tornei justo. Vamos escrever? Pela desobediência de Adão, eu me tornei pecador, mas pela obediência de Cristo, eu me tornei justo. E lembra que ser justo é ser aprovado aos olhos de Deus, como alguém que nunca pecou e que cumpriu toda a lei. Não é você, lembra, calma, você erra, você peca. Cristo não. Mas porque eu estava em Adão, eu nunca vi Adão, gente. Eu nunca tinha feito nada para receber o pecado e sofrer todas as consequências de morte, miséria e coisa horrorosa que acontece na terra, que é fruto do pecado. Você diria, é injusto isso, eu não fiz nada e já nasço com dívida.
já nasce devendo, condenado, não é justo. O cara aprontou, nunca vi ele, e eu já nasci com um monte de problema. Você vê, por isso que a Bíblia fala que Deus é justo. Então, se um homem comprometeu toda a sua vida, era justo que um pagasse por todos também, exigindo apenas que cresce, que aceitasse. Então, um pagou o pecado, um cumpriu a lei. Eu estou nele, da mesma maneira que eu estava em Adão, sem fazer nada, me lasquei. Agora, porque criei e estou em Cristo, eu recebo todo o benefício de Cristo. Isso é justo. Olha que notícia maravilhosa. Pela desobediência de Adão, me tornei pecador, mas pela obediência de Cristo me tornei justo. Me tornei aprovado. Deus está olhando para mim e para você e está feliz. Deus está olhando para mim e para você e fala, eu assino embaixo. Pode abençoar. Não vejo pecado, ainda que peca, mas o sangue está sobre você. Ele vê Cristo ao olhar para você. E isso é uma notícia maravilhosa. Sim, então Jesus foi obediente por toda a sua vida, mas lá na cruz ele cumpriu todos os atributos de Deus. A lei recebeu a sua honra e a justiça apropriada quando colocou todas as suas demandas em Cristo. Ou seja, a lei foi cumprida. O pecado foi pago, não foi jogado para debaixo do tapete. É por isso que nós não estamos mais debaixo da lei, porque Jesus já resolveu isso. Nós estamos debaixo da graça. E nesse momento o diabo é silenciado, porque não tem nada a dizer sobre a cruz, porque lá tudo está pago. E agora que nós somos esses justos, somos por causa da obediência de um homem só e não da nossa, ok? Presta atenção. Então vamos lá. Por que você é aprovado? Vou chamar de aprovado, porque às vezes eu falo justo, você tem dificuldade de entender. Por que você é aprovado 100% diante de Deus? Porque Jesus obedeceu. Deus ordenou dessa maneira, pela obediência de um homem, todos se tornarão justos. Então a guerra agora é que o diabo, sabendo disso, o que ele quer fazer? Ele quer que você pare de olhar para a obediência de Cristo e passe a olhar para a sua obediência. A sua obediência. Porque se você olhar para a sua obediência, você vai encontrar falha. Por melhor crente que você seja, nunca será perfeito. Por melhor crente que você seja, nunca você vai realmente conseguir cumprir todas as exigências. Está entendendo? Quando o diabo faz você olhar para você parar de olhar para Cristo, que cumpriu, que obedeceu. Ele sabe que se você continuar olhando para você mesmo, se você continuar avaliando os seus próprios pensamentos, e o tempo todo avaliando, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu tenho paixão suficiente? Será que eu tenho obediência o suficiente? Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou um bom líder? Será que eu sou um bom funcionário? Será que eu sou um bom empresário? Será que eu orei o tanto que tinha que orar? Você vai ficar estressado. Obrigado, Águida, pelo selinho. Se você pode doar um selo, eu quero agradecer, tá bom? Eu não uso esses selos para mim, eu uso para patrocinar essa live. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Se você não me segue, já clica aí para seguir também. E lembrando que eu tenho um grupo de WhatsApp aqui do Devocional. Obrigado, Natália Gouveia. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu mando mensagens exclusivas para quem está no grupo, tá bom? E, inclusive vou sortear camisetas como essa, que são camisetas que tem frases com a graça de Deus. Para quem está lá, só clicar no link da bio e entrar lá no grupo do Devocional. Lá também você consegue comprar. Obrigado, Jefferson. Você pode comprar o livro para dar de presente para as pessoas que você ama e comprar para você também, para chegar na sua casa. Ah, gente, a novidade. O livro já está disponível na Amazon. Tá bom? O livro já está disponível na Amazon, tanto em e-book quanto o livro físico. Então, o pessoal de fora do país que me queria comprar o livro, você pode entrar na Amazon, procurar lá Devocional, a presença do Pai. O livro já está disponível. Você pode baixar o e-book e ler no Kindle, tá legal? E também o livro físico. Ele já está na Amazon, já está no Mercado Livre, está no Shopee,
Você pode encontrar agora o livro em todas as plataformas. A gente está fazendo pequenos ajustes ainda hoje, mas já está disponível. Então, se você conhece alguém que não mora no Brasil, por favor, entra lá na Amazon e envia o link para eles, porque agora quem mora longe pode adquirir o livro lá pela Amazon, o e-book, tá bom? Então, é mais uma bênção aí para alcançar mais pessoas. Demorou, mas aconteceu. Aleluia, não é? Muito bem. E também você pode adquirir pelo Mercado Livre, pode adquirir pela Shopee e tudo mais aí. A gente vai colocar algumas promoções lá também. Vamos voltar para cá. Mas Deus... Minha cunhada, você não tem o livro, minha cunhada, então eu vou mandar um de presente para você. Vânia, Mara, querida, achei que eu tinha te dado um, vou te dar. Autografado. Olha, então, voltando para cá, Deus mostra a sua graça porque nós somos declarados justos, não mais porque eu dependo de mim, mas por causa da obediência de Cristo, né? Deus ordenou de tal maneira que pela obediência de um homem, todos sejamos justos. Então, a guerra do diabo é tirar você, fazer você olhar para você e parar de olhar para Cristo, né? Então, essa é a grande batalha, porque se você fizer isso, você vai ficar angustiado. Então, deixa eu te dar uma palavra em amor, olha para cá, esqueça de si mesmo. Esqueça de si mesmo. Não é a sua justiça, não é o seu mérito, não é o que você faz que te torna aceitável diante de Deus. É o que Cristo faz. Olha só para Ele, olha para a obediência dEle. Foi isso que fez você aceitável. Escreve assim para mim: o Evangelho não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez. Vamos escrever isso? O Evangelho não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez. Escreve aí, todo mundo escrevendo. O Evangelho não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre o que eu faço, vírgula, é sobre o que Cristo fez. Isso é tão poderoso. Se você puder, escreve aí para mim. O Evangelho não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Cristo fez. Vai escrevendo aí para mim, porque essa é uma frase que tem que ficar no seu coração. Então, vamos voltar para o texto original, 2 Coríntios. Vamos falar da obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, porque é isso que importa. Para quem estiver anotando o versículo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Olha o que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uau, que versículo poderoso, gente. Coloca ele aí para mim, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, para quem estiver anotando. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não tente lutar na sua força. Todos nós temos pensamentos horrorosos que nos deixam desesperados. Não tente lutar na sua força, porque a sua luta não é carnal, não é com remédio. Você pode tomar remédio, não tem problema. Você pode ir ao psicólogo, não tem problema. Mas isso é a arma carnal, não tem muito efeito, só é paliativo. A sua luta é contra demônios. Você não vence demônio com remédio. Você não vence demônio com psicólogo. Você não vence demônio com meditação chinesa. Você não vence demônio com técnica de relaxamento. É isso que a Bíblia está falando. Não se ofenda. Todas as profissões são boas e podem nos ajudar, mas são paliativas. A luta é espiritual, gente. E a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é poderosa para destruir as fortalezas. Sabe o que é uma fortaleza? O versículo é 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. 4 e 5. Fortaleza é a definição de fortaleza é uma construção em local estratégico, ok? Geralmente
elas eram construídas em cima de montanhas, para a partir dali vencer o inimigo. O que é isso? São pensamentos que o diabo construiu na sua cabeça há muitos anos, desde a infância, que você é incapaz, que você não pode, que você é fraco, que você é burro, que você não vai dar certo na vida, que você não vai casar. E você foi acreditando nisso, porque seus pais, seus tios, professores, pessoas importantes foram falando, e aquilo virou uma fortaleza, virou uma trava na sua vida. Você não consegue sair dali, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para destruir essas fortalezas e anular sofismas. Sofismas são pensamentos que parecem verdadeiros, mas são mentirosos. Entende? Que coloca mentiras na sua cabeça. Tudo isso, a Bíblia diz que são vencidos não através de remédio, não através de ajuda de profissionais, mas com a palavra de Deus. E ele fala como? Como? Levando cativo o que eu penso a Cristo. Não é ficar tentando pensar, vou melhorar, eu rejeito. Não. Pensa como Cristo é. Cristo não tem esse tipo de pensamento. Cristo não está pensando que é derrotado. Cristo não está pensando num passado que eu fui abusado, que eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe. Cristo não está pensando nunca dei certo na vida. Cristo não está pensando eu tenho depressão. Cristo não está pensando nada disso, porque nele não tem isso. Quando levar o meu pensamento cativo à obediência dele, é esquecer de mim e pensar nele. Ele é que está no meu lugar. Como que a gente derruba, então, mais uma vez, as fortalezas que o diabo ergue na nossa vida? Levando todo argumento e todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Escreve aí para mim. Eu decido levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu decido levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pode escrever aí para mim? Eu decido levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, acraseado. É uma decisão. A nossa arma não consiste em apontar para o diabo. Nossa arma, gente, não é ficar argumentando com o diabo. Para com isso. Para de ficar discutindo com o demônio. Nós temos simplesmente que olhar para Jesus, contemplar a Cristo, só isso. Desvie o olhar de si mesmo e olhe para Cristo. Sabe quando você está... É como se você estivesse olhando aqui, ó. Imagina que tem um acidente ali, ok? Você está olhando a pessoa caída no chão, teve um carro batido, e agora ela está sangrando no chão, talvez correndo risco de vida. Você está olhando para aquela cena. O que está acontecendo com você? Você está com palpitação. Eu já acudi gente de acidente que mais de uma vez que eu cheguei, a pessoa foi lançada para fora do carro, tudo estourado. Você fica totalmente desbaratinado, porque você está vendo aquela cena. Imagina se você para de olhar para aquela cena, olha para o outro lado, e do outro lado tem um jardim lindo, com flores, com pássaros. Tudo bem que você está ainda um pouco debaixo daquele efeito, mas só de você parar de olhar para lá e olhar para cá, alguma coisa vai mudar na sua vida. Você e eu, a nossa própria vida, é como esse acidente horroroso. Quanto mais você olha para você, mais angustiado você fica. Mas quando você para de olhar para você e olha para Cristo, tudo vai mudar dentro de você. Desviar o olhar de você mesmo e ficar olhando para Ele. Então, a arma do diabo, qual que é a grande arma do diabo? É para mostrar que a sua própria obediência não é eficiente. Obrigado, Mateus Melo, pelo selo, querido. Então, a grande estratégia do diabo é fazer você olhar para você mesmo, olhar para a sua própria obediência, para te mostrar que ela não é suficiente e não é eficiente. E aí você fica mal. Mas não foi a minha obediência, nem a sua, que te fez justo, lembra? Obrigado, Elias, pelo selo. Lembra do versículo que não foi a sua obediência que te fez justo? Mas o diabo o tempo todo quer que você se autoanalisa. Infelizmente, eu tenho que discordar dos coaches. Eu tenho que discordar de algumas linhas da psicologia
que manda você ficar se autoavaliando. Ficar se autoavaliando é procurar defeito, porque você é imperfeito. Não é que eu não posso avaliar alguma coisa que não foi legal para melhorar. Eu posso, mas sem condenação. Sem condenação. E não esperando que seja perfeito. Mas eu não vou viver assim. Então, tem pessoas que interpretam esse texto de uma maneira errada. Ela lê aqui, eu tenho que trazer... Presta atenção, olha o que a Bíblia está falando. Tem gente que lê assim: devemos trazer todo o pensamento rebelde para que esse pensamento rebelde passe a obedecer a Cristo. Mas não é isso que está escrito. A Bíblia está falando para eu trazer o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, o que você tem que fazer? Apenas diga para o diabo: não é a minha obediência, é a obediência dele que me fez justo. Obrigado, Guti Evangelista, pelo selo. Escreve aí para mim. Se você não me segue, faça como a Eveline. Venha me seguir, seja bem-vindo, Eveline. Clique aí embaixo, já vem seguir a gente aqui. Escreve aí para mim. Não é a minha obediência. Não é a minha obediência, vírgula. É a obediência dele que me fez justo. Não é a minha obediência, é a obediência de Cristo que me fez justo. Eu não vou olhar para mim. Você precisa ser achado nele. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses 3, 9, para quem estiver anotando, escreve aí para mim o versículo. E ser achado nele, eu amo isso, eu acho essa expressão muito bonita. Ser achado nele. Você já viu alguém falar assim: eu queria encontrar o pastor Aloysio. Você vai achar ele lá na igreja domingo, que ele está lá dentro. Se for lá, você vai encontrar ele lá no prédio. Mas olha o que a Bíblia está falando: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nossa, esse versículo aqui, ele dá uma pregação. Ele tem que ser meditado, meditado e meditado. Escreve aí para mim: eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. A nossa igreja é a igreja videira aqui em Goiânia. Mas tem ela no Brasil todo, em 30 países. O versículo é Filipenses capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9 de Filipenses. Escreve aí: eu quero ser achado nele. Ser achado nele, não tendo justiça própria, é não vivendo dependendo do que depende de mim. Depende do que eu faço, depende de eu não errar. Não. Porque isso é lei, isso é troca, isso é merecimento. Mas eu vou viver mediante a fé no que Jesus está fazendo, baseado na fé dele. Paulo diz essa expressão: ser encontrado nele, não ser encontrado em si mesmo. É isso que é o Evangelho. O Evangelho, gente, é ser encontrado nele e não em si mesmo. Você pode até melhorar essa frase. Escreve assim: o Evangelho é ser encontrado nele, vírgula, não em si mesmo. Ser encontrado nele e não em si mesmo. Então, o diabo está sempre apontando para você. E às vezes ele usa pessoas para fazer isso também. Mas nós precisamos sempre olhar para Cristo. Confiamos no que ele é. Eu não confio no que eu vejo em mim mesmo. Você não deveria confiar no que você vê em você mesmo, porque você não é a sua justiça. Então, para que ficar olhando para você e confiado em você? Eu posso, eu consigo, ou eu não consigo. Não, se Cristo é a minha vida, se eu estou nele, a pergunta não é se eu sou capaz de criar filho. Cristo é. A pergunta não é: será que eu consigo abrir e ter sucesso no negócio? A pergunta está errada. Cristo consegue. Será que eu consigo sair dessa depressão? Está errado. Cristo consegue. Será que eu consigo
me tornar uma pessoa mais inteligente? Cristo é inteligente. Será que eu consigo ter saúde? Ele é a saúde. Para de olhar para você. Pergunta se Cristo pode. Pergunta se Cristo é. Porque agora você está encontrado nele. Se eu estou me encontrado nele, eu não faço perguntas para mim. Eu não faço perguntas sobre mim. Eu faço perguntas sobre ele. Percebe que o diabo quer mudar o foco? Vou te ensinar. Vou pedir para você escrever uma coisa aí agora, mas não se assuste não. Escreve assim para mim. A arte de ficar deprimido. 2 pontos. Escreve assim, desse jeito. A arte de ficar deprimido. 2 pontos. Pense em você o tempo todo. A arte de ficar deprimido. 2 pontos. Pense em você o tempo todo. Estou te dando a receita do inferno. Estou te mostrando como que o diabo trabalha na sua vida. O diabo trabalha na sua vida com essa receitinha aí, ó. A arte de ficar deprimido. Pensar em... Você pode até escrever assim, ó. A arte de ficar deprimido. Pensar em mim mesmo o tempo todo. Vai ficar mais pessoal. Muda aí a frase. A arte de ficar deprimido. 2 pontos. Pensar em mim mesmo o tempo todo. Pensar em mim mesmo o tempo todo. Coloca o mim. A arte de ficar deprimido. Pensar em mim mesmo o tempo todo. Essa é a receita do inferno. Para te oprimir. Concorda comigo? Estou errado, gente? Porque quando você pensa em você, você vai pensar, eu não oro o suficiente, eu não leio a Bíblia o suficiente, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom crente, eu não faço as coisas certas. Ou, se você é arrogante, você vai ficar pensando que você é bom. E vai cair lá de cima. Pastor, você quer... me dá um exemplo de como que eu fico pensando em mim mesmo. Quando as pessoas estiverem num cantinho, conversando, numa festa, pensa assim, elas estão falando mal de mim. Elas estão conversando baixinho para eu não ouvir. Elas devem estar tentando tirar a minha alegria. Se um carro entrar na sua frente, pensa assim, ele está querendo me... Não imagina que ele está correndo porque a mulher dele está para dar luz no hospital. Mas pensa assim, ele tá me trancando aqui na minha frente porque me odeia. Quando alguém passa reto por você, não pensa assim, talvez ele me conhece, mas nem me viu porque está preocupado com alguma coisa. Não, pensa assim, está me ignorando. Quer ficar oprimido, deprimido? Leva tudo para o lado pessoal. Leva tudo para o lado pessoal. E pensa que também eu estou escrevendo isso, tudo aqui, só para te acusar. E se você ficar levando tudo para o lado pessoal, vai dar certo, você vai ficar deprimido. Tudo que a sua mulher fala, tudo que seu marido fala, tudo que seu pastor fala, que seus filhos falam, tudo que acontece é para te atingir, é porque não gostam de mim, é porque estão me rejeitando, ninguém ligou para mim no meu aniversário, eu não sou importante nessa igreja, passaram por mim, não me cumprimentaram. Olha, pode ser que não ligaram para você no aniversário porque não tem a data, porque estavam com uma luta terrível naquele dia. Pode ser que passaram por você e não te cumprimentaram porque estão cheios de problemas, pensando nos problemas. Pode ser que alguém cortou você no trânsito porque está com o filho correndo para levar para o hospital. Pode ser tanta outra coisa que não seja você. Mas se o tempo todo você ficar achando que tudo é indireta para você, tudo é porque querem te desprezar, tudo é porque te ignoram, tudo é porque você não merece, tudo é porque você deve ser uma megera. Se você ficar levando tudo para o pessoal, te garanto, vai dar certo, você vai ficar deprimida. Essa é a estratégia do diabo. Abraço aí pro meu filhão Pedrosa Pedro, homem de Deus, que vai casar. Esse é o trabalho do inimigo. Ele vai apontar para aquilo que às vezes é verdade e vai acrescentar mais ainda. Esquece. Alguém falou, é porque eu sou chato mesmo. Então esquece de você, porque nem você se aguenta.
olha para Cristo, pensa em Cristo. O diabo vai falar que você ora pouco, que você adora pouco, que você é superficial, que você é chata. Mas o pior é que os seus pensamentos estão divagando. Às vezes você até começou pensando em Cristo, mas no meio do caminho você já está pensando em você de novo. Deixa eu te lembrar uma verdade preciosa. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote. Escreve aí para mim: eu tenho um representante. Eu tenho um representante, vírgula, Cristo. Essa é uma notícia maravilhosa. Você pode escrever isso? Eu tenho um representante, Cristo. Agora, a palavra de Deus diz que você deve ser encontrado nele. Mesmo sendo uma pessoa falha e imperfeita, nele você já foi aperfeiçoado. Hoje nós temos um sacerdote, Hebreus capítulo 1, depois você pode ler Hebreus 9, 24, para quem estiver anotando. Hebreus 9, 24 diz que Cristo entrou no santuário do céu para fazer eterna expiação para os nossos pecados. E Hebreus 1:3 diz que depois de ter feito isso, ele se assentou, dizendo com isso que o trabalho da salvação tinha terminado. Ou seja, quando o pecado foi tratado no nosso lugar, ele terminou a obra, ele se assentou. E o direito de sentar é porque o pecado foi resolvido. Ele se levanta apenas quando um vencedor vai entrar. Agora, pastor, o que significa que eu tenho um representante? Representante significa que ele tomou seu lugar. O que ele faz é como se você estivesse fazendo. O que ele deixa de fazer é como se você tivesse deixado de fazer. O representante é o seguinte, vou te dar um exemplo claro na Bíblia. Lembra quando Davi enfrentou Golias? O que estava acontecendo lá? Davi chegou na batalha, os filisteus estavam de um lado da montanha e o exército de Israel do lado de cá. Iam se degladiar. Quem vencesse a guerra, o país derrotado ficava escravo. Davi chegou, aí o Golias levantou, o líder do exército dos filisteus falou assim: para que a gente vai lutar todo mundo um contra o outro? Vai ser horroroso. Faz o seguinte, escolhe um representante dos filisteus, e escolhe um representante de Israel. Os dois lutam entre si, representando a nação. A vitória de um é a vitória da nação, e a derrota de um é a derrota da nação. Isso é representante. Você tem um representante. Ele tomou o seu lugar. O Adão não era o seu representante? Adão pecou, como ele era o seu representante, lascou a vida dele, lascou a sua também. Mas agora Cristo é o seu representante. O que ele faz te representa. O que ele faz toma o seu lugar. Não é? Nós também vencemos porque o filho de Davi derrotou o Golias maior para todos nós, que era o diabo. O sumo sacerdote não é o profeta. O profeta é aquele que vem e fala para mim a palavra de Deus. Mas o sacerdote é o contrário. É aquele que vai diante de Deus me representar. Se o sacerdote é bom, feliz sou eu. Se ele é mau, eu estou enrolado. Ele representa toda a nação, mas o nosso sumo sacerdote é perfeito. Ele não erra, ele não peca, ele não falha. Então quando ele chega diante de Deus, ele chega, estou aqui para representar a Vanessa, a Deusa Garces, o Marcos. Estou aqui para representar o Naor, o Wellington. Aí Deus analisa Cristo, não vejo pecado, não vejo erro, posso abençoar. Está liberado, está abençoado. É assim que acontece. Ele vai diante de você, ele representa você. Ele faz isso por causa de uma aliança. Gente, lembra aí que eu tenho uma comunidade do devocional aqui no WhatsApp. Então, se você clicar no link da bio, você pode entrar lá e participar do meu grupo de WhatsApp. Eu mando mensagens exclusivas para quem está lá. Vou sortear uma coleção de camisetas aqui uns dias sobre a graça, como essa aqui. Ele me amou primeiro, tá bom? E
Você pode adquirir o livro lá também para dar de presente, ou nas plataformas todas que agora já está na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, todos esses lugares você pode achar o livro, tá legal? Se você não me segue, já que clica aí para seguir, se você pode doar um selinho, você vai me ajudar a divulgar essa live, eu te agradeço, que o Senhor retribua 100 vezes mais. Preste atenção, volta para cá. O livro que a gente compartilha é esse aqui, Devocional na Presença do Pai, tá legal? O Senhor, Ele é o seu representante da aliança. E isso é muito poderoso. A aliança é justamente isso. O diabo quer que você lute com a sua própria posição, com a sua própria justiça, com as suas próprias posses, baseado no que você tem. Mas a vontade de Deus é que você mostre a marca da cruz, o sangue do Cordeiro. Quem luta com você agora luta contra as forças do rei, porque você está inserido nele, você já venceu, ok? Lembra disso, você tem um representante e ele é perfeito. Todo mundo escrevendo para a gente ir para o final dessa live. Eu tenho um representante perfeito, vírgula, Cristo, vírgula, por isso eu sou mais do que vencedor. Eu tenho um representante perfeito, Cristo. Por isso eu sou mais do que vencedor. Você pode escrever isso? Eu tenho um representante perfeito, Cristo. Por isso sou mais do que vencedor. Todo mundo escrevendo esse texto. Eu tenho um representante, Cristo, perfeito. Por isso eu sou mais do que vencedor. Quando eu salvar essa live, deixa um comentário. Pega o link. Manda para todos os grupos de WhatsApp, pega o link da live aqui, você que está no YouTube, no TikTok. Essa live é transmitida no meu canal PR Naor Pedrosa com Z. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, tem pregação semanal lá. A live é transmitida lá também e no meu canal no TikTok, Naor Pedrosa com Z. Manda o link para todo mundo, manda do YouTube, manda daqui, para onde você preferir. Abençoa a vida de alguém. Vamos fazer aqui a nossa confissão de hoje? Se você creu, você pode confessar. Se você pode, repete aí em voz alta. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para mim, não há mais culpa nem condenação. Eu levo a minha mente a pensar que lá na cruz, Cristo sofreu toda a maldição em meu lugar. Por isso, eu tenho vida, porque Cristo conquistou no meu lugar a justiça perfeita para mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, fica na paz, segue a gente aí, manda, obrigado aí, Ativa Pneus, mais um selinho. Que o Senhor te abençoe 100 vezes mais e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Hoje à noite tem culto na Videira, 19h30, e a gente vai trocar as pulseiras do culto pentecostal, entrada franca, só que você tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, que não seja sal nem fubá. E aí, eu acho que hoje vai esgotar tudo, então não falte o culto. Se você quer participar do culto, leva o quilo hoje